Olá, dando prosseguimento então à nossa série de estudos sobre o pensamento puritano, pensando agora sobre a questão das últimas coisas, dos últimos dias, do fim dos tempos, da escatologia, ou pensamento apocalíptico daqueles irmãos puritanos ali. Nós finalizamos o último vídeo falando sobre os desafios que foram encontrados pelos puritanos ou daqueles que tentam interpretar a visão puritana sobre escatologia. Apresentamos alguns pontos ali que torna difícil visualizar ou pensar, né, ou entender o pensamento puritano sobre as doutrinas dos últimos dias, dos últimos tempos, um pensamento escatológico puritano, que é diferente daquilo que se convencionou dentro da igreja na sua história, até mesmo na igreja atual. E no ponto de hoje nós vamos falar sobre a questão da uma hermenêutica historicista e o que isso significa. Por que esses irmãos faziam essa leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica, de acordo com os acontecimentos que eles estavam passando e eles estavam vivenciando. Precisamos atentar aqui que esses irmãos estão vindo na esteira praticamente do pensamento da reforma protestante, né? Aquela ebulição que nós temos falado ali na Inglaterra, chegando agora nos Estados Unidos, todos esses acontecimentos se desenrolando, aquela ebulição cultural de transformação, e esses irmãos queriam continuar sendo fiéis aos pressupostos ali, às ideias da reforma, né? Entendiam que a reforma protestante era algo relevante para suas vidas e mesmo assim faziam essa leitura escatológica dos finais dos tempos relacionado ao desenrolar, né, ao desenvolvimento das suas próprias vidas agora ali chegando nos Estados Unidos ou na América do Norte, mais precisamente falando, e como eles desenvolveram esse pensamento de estarem participando literalmente das últimas coisas com as suas próprias vidas, em tudo que eles vivenciaram até aquele momento, em tudo que eles estavam pensando e como isso moldava o pensamento puritano com relação às últimas coisas. Então essa hermenêutica historicista, essa interpretação da história, olhando para eles mesmos e olhando para aquilo que a Bíblia apontava para eles, não tinha o propósito então de ser uma especulação vazia, nem ser inconsistente com os princípios da reforma como nós falamos inicialmente, né? Então, um dos herdeiros desse pensamento puritano, que foi Thomas Goodwin, falando sobre o seu pai, ele afirma o seguinte: os puritanos acreditavam sinceramente que a reforma foi um ato divino e poderoso que com certeza há de vencer, porque teve origem em Deus, no meio de grandes turbulências políticas e eclesiásticas. Eles imaginavam também que estavam vivendo os últimos dias. E aí faz uma citação de Richard Sibbes, que foi também um dos puritanos, defendendo o seguinte: nós chegamos ao final do mundo, né? Outro puritano, Geoffrey Nuttall, dizia o seguinte: muitos puritanos acreditavam que estavam vivendo em uma era excepcional, ou numa nova era, talvez a era final. Então esse pensamento era um pensamento constante dentro da leitura ou da hermenêutica puritana sobre os últimos tempos. Por esse motivo, os puritanos, então, interpretavam os sinais dos tempos e as profecias não cumpridas do Antigo e do Novo Testamento, em particular de Daniel e de Apocalipse, de acordo com seu próprio contexto histórico. Ou seja, tudo aquilo que eles olhavam ali que ainda não havia sido cumprido nas profecias, tanto de Daniel como de Apocalipse, eles conseguiam visualizar que estava acontecendo no seu próprio tempo. Naquele momento ali, eles eram parte do cumprimento dessas profecias. Para eles, então, as escrituras estavam se referindo à época em que eles viviam. Embora em sua maneira, ou em sua maioria, os puritanos referindo-se à época em que viviam, eles eram cessacionistas, ou seja, eles não criam mais que Deus falava como falava aos profetas do Antigo Testamento, né? Assim diz o Senhor. Não era mais dessa maneira como Deus estava se relacionando com os homens, com os servos de Deus, agora se revelando através da sua palavra, pois eles entendiam então que a revelação especial ela já havia cessado após o Novo Testamento. Isso também
por outro lado, não impedia a ideia de profecia mediada, e que às vezes fizessem predições sobre acontecimentos futuros como um cumprimento de profecia bíblica. Profecia mediada, o que é então essa ideia de profecia mediada? Não é a revelação de novas verdades por parte de Deus. Como nós falamos aqui, não entende-se então no pensamento puritano e até mesmo dentro da maioria do pensamento da igreja histórica tradicional protestante, que Deus se revele, não que não seja possível, mas não é mais a forma usual ou comum de Deus se revelar. Deus se revela para nós, para a igreja protestante, igreja histórica. Deus se revela através das Escrituras. Essa profecia, então, não é uma revelação de novas verdades, né, como nós falamos, da parte de Deus, mas é a interpretação com a capacitação dada pelo Espírito Santo de profecias bíblicas e a aplicação dessas profecias à história que se desenrola. Então, a crença na profecia imediata, em que as Escrituras desempenham um papel central, explica por que não se acreditava, então, que a cessação da profecia imediata impedisse aqueles que viviam de acordo com a palavra escrita de Deus de terem algum discernimento sobre o futuro, ou seja, lendo as Escrituras, interpretando as Escrituras, era a maneira agora de Deus se revelar aos homens, aos seus servos. Isso eles sustentavam baseados na afirmação de Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4, que as Escrituras haviam sido dadas à igreja para ensino e instrução. Vamos ler aqui então, só para a gente firmar aquilo que nós estamos falando. O texto de Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Então esse era o texto em que os puritanos se baseavam para essa revelação mediada através das Escrituras daquilo que eles estavam vivendo. Então eles olhavam para as Escrituras, era a forma como eles viam esses acontecimentos ainda não, as profecias ainda não cumpridas, tanto de Apocalipse como Daniel, e vendo naqueles dias que eles estavam vivendo o cumprimento dessas profecias. Então, dessa maneira, eles podiam discernir a providência de Deus através da sua palavra. A palavra, né, segundo eles, é a nossa norma, capaz de tratar de todas as questões específicas das igrejas. Então, um outro puritano, Thomas Manton, dizia o seguinte, que a Escritura oferece a seguinte síntese: mas agora, na era do Evangelho, ele não decepciona o seu povo completamente, pois, embora seu povo não possa ter um conhecimento infalível de contingências futuras dos últimos acontecimentos, ainda assim Deus continua produzindo um forte impulso na mente dos seus filhos. Coloca esse impulso em seus corações para que evitem isso ou aquilo. Não somos infalíveis na interpretação dos acontecimentos, né? Assim pensavam os puritanos. Eles sabiam que eles não eram infalíveis, que os pensamentos deles, ou a maneira, essa hermenêutica historicista, essa forma de interpretar as escrituras, podia ser falha. Tinham plena consciência disso. Mas também eles entendiam o seguinte: nós podemos discernir boa parte da providência de Deus através da leitura das Escrituras. Olhavam para o seu tempo, olhavam para os acontecimentos que estavam se desenrolando, olhavam para a Escritura e conseguiam fazer assim uma hermenêutica, uma interpretação, uma leitura de que eles estavam vivendo os últimos tempos e esses acontecimentos que estavam participando, cada um deles estava participando naquele momento ali, era cumprimento das profecias que ainda não tinham se cumprido. Os puritanos, então, para eles, a cessação dessa revelação especial, ou seja, esse assim diz o Senhor, né, que os profetas do Antigo Testamento principalmente passaram por isso, não implicava então que Deus tinha deixado a sua igreja sem uma palavra oportuna para a hora presente. Pelo contrário, mediante o estudo cuidadoso da palavra, os crentes encontram então tudo aquilo que necessitam para fazer as suas predições falíveis sobre a sua própria época. Então, resumidamente, a forma como os cristãos puritanos faziam uma leitura dos últimos tempos, ela tinha uma hermenêutica historicista, ou seja, eles estavam inseridos dentro do cumprimento das últimas coisas
baseados na leitura que faziam das Escrituras, daquelas profecias que ainda não tinham se cumprido em Apocalipse ou em Daniel, e diante de toda a ebulição de transformação cultural, política e tudo que nós comentamos nos vídeos anteriores, eles entendiam sim que estavam ali, através das Escrituras, passando já pelos últimos tempos. Entendiam também, como nós falamos aqui, só para recordar, que Deus já não usava do método de se revelar através da profecia verbal diretamente aos homens, mas agora através da sua palavra. Então esse é o ponto em que nós falamos sobre uma questão de uma hermenêutica historicista. Estavam também firmados nos propósitos da reforma protestante, né, do sola scriptura, em que a palavra de Deus agora era o guia, né, que trazia para eles a revelação, trazia para eles o direcionamento de como deveriam viver, de como deveriam olhar para o tempo, interpretar o tempo em que viviam através das Escrituras. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.